Hoje nós celebramos o domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É um dia de alegria, dia de júbilo para nós que nos dizemos seguidores de Cristo Jesus. Nós queremos celebrar essa Páscoa em todas as nossas casas, nossos lares. Nós queremos viver uma experiência com Cristo Jesus, que passou pela morte e vive uma vida na glória de Deus o Pai. Nós queremos celebrar esse dia da ressurreição com todos os irmãos e irmãs que realmente estão sendo curados das enfermidades. Todos os irmãos que estão saindo dos hospitais para voltar aos seus lares, ao convívio da família. É uma Páscoa que gerou uma ressurreição. Queremos celebrar com as mulheres, que são as primeiras testemunhas a quem Jesus ressuscitado vai aparecer. Queremos celebrar com as famílias, com a igreja, na pessoa de Pedro e de João. Por isso, nós vamos iniciar ouvindo esse Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, via as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Via as faixas de linho deitado no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vocês que estão nos acompanhando pelas plataformas da Paróquia São Tiago Maior, aqui de Setiba, Guarapari, Espírito Santo, e vocês também outros em outro lugar que nos acompanham, nós celebramos a grande festa da vida cristã, é a Páscoa do Senhor, a ressurreição e a vida nova. Morreu o pecado e ressurgiu a vida. Essa é nossa alegria e a vitória da vida, e a vitória de Deus. Deus vence a morte, Deus vence o inimigo, Deus vence o Satanás. Aquele que atentou Jesus ao deserto, voltou tentando na cruz, mas Jesus sai vencedor. E através de Jesus, somos nós que somos vencedores. Mas a luta é árdua e continua, e precisamos a cada dia vencer a morte, vencer o inimigo e sempre celebrar a ressurreição. Como estamos trabalhando esses dias, vamos ouvir algumas perguntas sobre esse Evangelho para podermos meditarmos juntos a esse Evangelho. Padre, por que as mulheres de Jerusalém foram ao túmulo tão cedo? E por que o anjo apareceu para as mulheres e não para os homens? Pergunta interessante. E as mulheres foram de madrugada. Jesus morreu na sexta-feira. E eles fizeram tudo depressa
os judeus para celebrar a festa da Páscoa, mas a Páscoa judaica, que era no sábado, e celebraram no sábado. Logo que passou o sábado, as mulheres ansiosas para terminar aquilo que não foi porque Jesus foi sepultado, depressa para permitir também essa celebração da Páscoa, para não ter um corpo ainda sendo velado ou exposto. Certamente, o embalsamamento do corpo não foi completo e as mulheres queriam terminar esse rito. E logo de madrugada, no primeiro dia da semana, agora que o sábado já passou, elas vão lá para tentar terminar, fazer um sepultamento digno, né? Um funeral digno para Jesus Cristo. Por isso vão de madrugada. Mas nós sabemos que no caminho eles estavam preocupadas com a pedra que está lá, que foi colocada ali na entrada do túmulo. Quem que vai tirar de nós? Sinal de fraqueza, fraqueza de força muscular. Mas é assim que Deus manifesta a sua grandeza. A pedra não estava no lugar, e a essas mulheres que Deus mostra a força da ressurreição. Deus aparece às mulheres. E o anjo de Deus estava ali, do lado direito, falando para as mulheres. E ainda manda recado para dizer para os homens. Então, as mulheres são as primeiras missionárias de Deus para anunciar o Evangelho, anunciar a ressurreição do Cristo. Um fato muito importante, e essa pergunta é bem-vinda e bem importante para vermos hoje o lugar de destaque que as mulheres ocupam nas nossas igrejas. Talvez devemos ainda trabalhar muito a questão da nossa hierarquia, o quanto as mulheres ocupam funções na igreja. Nós sabemos que são muitas, mas às vezes a hierarquia da igreja, as funções mais altas não estão nas mãos das mulheres, mas ainda há uma tradição, uma cultura que a igreja vai ter com o tempo, meditando e conversando, colocando esse destaque. E o Papa Francisco, já mostrando tem colocado algumas mulheres, então vocês acompanharam, enquanto algumas mulheres estão entrando nas funções de destaque até no Vaticano. Então, a mulher recebe a notícia da ressurreição do Cristo pelo anjo, e a mulher que vai levar para os homens. E os homens vão verificar aquilo lá, segundo aquilo que foi anunciado pelas mulheres. Olha quanto é importante, valorizamos as mulheres em nossas comunidades, em nossas paróquias, em nosso trabalho, um lugar muito grande que é ocupado para essas mulheres. E os homens, às vezes, em muitos lugares não aparecem. Isso é importante. Deus, na humildade, na simplicidade, confia no coração da mulher, aparecer no coração de mãe. Mãe acredita, e mãe passa isso. Então, certamente, nós podemos fazer essa leitura. Coração da mãe, coração compassivo, coração que busca. Até por isso as mulheres foram lá, apegadas aos filhos. O sentido materno de afeto, de compromisso. E nesse sentimento que Deus, Ele mesmo passa para a mãe a missão de evangelizar os filhos. Que a mulher que gera vida, vai gerar a vida também a partir da mensagem do Evangelho que vai levar aos outros. Padre, a partir do domingo da ressurreição, houve uma reformulação da antiga lei, onde o sábado é que era considerado o dia do Senhor? É verdade. A lei, partindo do livro de Gênesis, com a criação, nós vemos ali o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. A cada dia que Deus está criando, pela força da sua palavra, no fim de cada dia Ele diz, Ele viu tudo que tinha feito, era bom. No segundo dia, era bom. No terceiro, era bom. No fim, até no sexto dia, que a última criatura é o homem, olhando toda a criação que Ele tinha feito, Ele diz, era muito bom. Tudo era muito bom. Mas tudo isso que era muito bom, logo depois
na condução do homem, o homem e a mulher, entrou no pecado. Entrou no pecado quer dizer, destruiu, sujou aquilo que era muito bom. Não ficou mais muito bom. E Deus, sobretudo o homem, né, que a criatura, que Deus diz, a sua imagem, a sua semelhança, Ele fez. Esse homem pecou. Esse homem se afastou de Deus. Homem aqui, homem e mulher. E Deus quis resgatar esse homem e a mulher, a quem Ele confia toda a humanidade. E esse resgate se faz através de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus, a sua ressurreição e a vitória de Deus, através do seu Filho, para uma nova criação. E essa nova criação, o homem novo em Jesus Cristo, se faz no primeiro dia da semana. Então, o sétimo dia, sábado, veneramos, lá está no livro, né, na palavra de Deus, criação. Mas a criação estragou-se. Agora a criação é recuperada, né, pela ressurreição do Cristo Jesus. Então, agora mudou no sentido de que não é que negamos a história da criação em 6 dias e no sábado Deus descansou, que a verdade, o descanso é para o homem poder venerar, adorar a Deus. Mas hoje nós adoramos a Deus no dia que Ele nos deu a vitória. Nos deu a vitória sobre o pecado, sobre a morte. A morte que estragou o pecado, que estragou toda aquela criação, que Deus no início vinha ver se era muito boa. E hoje a criação nova em Jesus Cristo é no primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí, mas por que tem pessoa que celebra no sábado? Ainda pessoas apegadas ao Antigo Testamento, né? Só na criação. E tem dificuldade, provavelmente, de entender o mistério do Cristo Jesus que ressuscita, que morre pelo nosso pecado, que morre pelo pecado da humanidade e que traz uma vida nova. Então, domingo é o dia do Senhor, é o dia da vitória do Cristo sobre o pecado. Agora, todo mundo tem que fazer esse esforço de entender o quanto nós vivemos uma nova era, uma nova época em Cristo Jesus. Não estamos naquela criação que foi estragada, que foi destruída pelo pecado, pelo egoísmo, né, do homem, por aquele poder de querer ter tudo, apegado às coisas, esquecendo de Deus. Agora nós voltamos com Deus, e Deus sempre vai nos iluminando, nos guiando. Tem mais não. Esse domingo, dia da ressurreição, dia de missão, né? Ide. Olha, envia as mulheres para anunciar a Pedro, né, e aos outros discípulos. Nós estamos sendo evangelizados. Nós estamos recebendo a missão da ressurreição. Agora, cabe a cada um de nós sermos missionários e missionárias. As mulheres são as primeiras missionárias de Deus, pelo anjo até os apóstolos. E nós precisamos evangelizar uns aos outros, e encaminhamos e precisamos de muito mais gente no segmento de Jesus Cristo. Esse dia de alegria, dia de Páscoa, possamos, bem apesar da pandemia, manter Jesus no nosso coração, no nosso lar, na nossa casa. Pedir que os pecados da nossa vida sejam perdoados. As inimizades, os conflitos em família, vamos enterrar isso, vamos enterrar esse clima de guerra, né? E esse machado que está dividindo, essa faca, esse facão que divide as pessoas. Vamos enterrar isso para vivermos em harmonia. O Cristo ressuscitado esteja na sua vida, na sua família, e que abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E feliz Páscoa a todos vocês, a todos os lares.